tarde, minhas divas, tudo bem? Vamos começar mais uma live nesse domingo e hoje eu vou assar os cookies que a gente fez na live de ontem, no sábado, né? Que eram os cookies que eu fiz um recheio de banoffee, que é banana com o caramelo. Eu usei esse chocolate aqui no recheio dos meus cookies, tá? Então tem esse chocolate e banana. Você pode fazer com banana e caramelo salgado, banana e aquelas balinhas de caramelo, banana e doce de leite, qual você achar melhor, tá? Eu vou usar essa daqui no meu recheio. E o que a gente precisa para poder assar esses cookies? A gente precisa ter um forno. Eu vou usar aqui o meu forninho elétrico, ele já está até pré-aquecendo. Mas se você não tem um forno elétrico, você também consegue fazer essa receita. Você vai usar um forno a gás, tá bem? Nós vamos utilizar uma assadeira. Ó, a assadeira ideal para cookies, gente, tá vendo ela aqui? Bem fininha, tá? Ó, as bordinhas aqui, bem fininha, mas ela é bem grossa. Essa é a assadeira maravilhosa para fazer cookies. Nós também vamos utilizar uma grade de resfriamento. Então, assim que o cookie sair do forno, a gente vai retirar ele da assadeira e colocar na grade de resfriamento. E eu também vou usar um papel com manteiga para forrar a minha assadeira. Boa tarde! Mensagem de vocês. Boa tarde, gente. Boa tarde. Então, a primeira etapa é pré-aquecer o forno, tá? O forno sempre tem que estar pré-aquecido, sempre tem que estar bem quente. Se você colocar seu cookie para assar em um forno frio, os seus cookies vão se espalhar todo na assadeira, vai virar um bolo e não cookies, tá? Então, sempre tem que estar bem quente o seu forno e a sua massa tem que estar bem gelada. Então, a gente deixou já a nossa massa na geladeira por 24 horas, tá? Então, a nossa massa está bem gelada e o forno bem quente. Perdi a live de ontem. Eu acho que a live ainda está no meu Instagram. Dá tempo de você ir assistir lá a live de ontem. E essa live aqui vai ficar salva por 24 horas também, então você já assiste as duas em sequência. Boa tarde. O forno, gente, tem que ser aquecido por 10 minutos. O meu já está terminando aqui. 10 minutos a 180 graus. Aqui, ó, 180 graus. 10 minutos. Eu uso tanto o aquecedor superior quanto o inferior quando eu asso no forno elétrico, tá? No forno a gás não tem o aquecimento superior, mas não tem problema, você consegue assar mesmo assim, tá? Mesmo tempo, mesma temperatura. Ó, já deu o tempo aqui, ó. Fiz o barulhinho. E eu vou forrar, vou começar forrando essa minha assadeira com papel manteiga. Para assar os cookies, gente, é muito simples. Só que tem que prestar atenção nos detalhes que eu falei pra vocês. O forno tem que estar bem quente, a massa gelada, senão dá errado. Você vai disponibilizar as receitas. As receitas eu passei na live de ontem. Tá no meu stories ainda. Se você sair da live e clicar no meu stories, tá a receita. Mas eu posso colocar de novo aqui pra vocês. Daqui a pouquinho eu coloco, tá? Assim que eu colocar o cookie no forno, eu coloco os ingredientes, tá? Que eu fiz, gente, essa receita ontem, tá? Quem entrou direto no meu Instagram hoje, tá vendo essa live pela primeira vez, eu faço no sábado a massa dos cookies. Então a gente deixa a massa na geladeira por 24 horas, que é o tempo que a massa precisa ficar na geladeira, para ter toda a hidratação, as reações químicas necessárias enquanto ela tá lá descansando. E no dia seguinte, né, hoje, eu venho aqui e asso esses cookies, tá bem? Sim, eu ligo o aquecedor de cima. Posso assar uma forma na sequência da outra? Pode sim. Assim que você retirar uma fornada, você já pode colocar outra. E se você tiver mais de uma assadeira, você pode colocar mais de uma assadeira de uma vez dentro do forno, tá? Não precisa colocar só uma assadeira, se cabe mais que uma no seu, tá? Boa tarde. Então aqui, a minha assadeira já com o papel manteiga e eu vou colocar os cookies. Então aqui a gente fez esses cookies ontem, né? Cookies bem grandes, bem bonitões. Eu vou abrir aqui o plástico e eu vou tirar aqui do plástico e colocar aqui na assadeira. Bem simples o processo. Sempre deixe um espaço, tá, gente, entre os cookies. Não precisa ser um espaço tão gigante que nem eu tô deixando aqui, mas é porque eu só vou assar 4 cookies nessa assadeira. Mas tem que deixar um espaço, porque na hora que você for assar, vocês vão ver que ele vai abaixar um pouquinho, né? A massa tá gelada, então ela vai dar uma baixadinha. E quando for dando essa baixadinha, ele vai ficando um pouquinho mais largo.
E se você deixar um do lado do outro, esse um pouquinho mais largo vai grudar um cookie no outro. Na hora que você for tirar, vai rachar um, vai vazar recheio do outro, enfim. Sempre deixe um espaço entre os cookies, tá bem? Vou assistir a aula de ontem, depois assisto essa. Obrigada. Isso mesmo, assista a de ontem, depois você assiste essa daqui, tá? Assim você consegue assistir as duas a tempo. Eu vou abrir aqui o meu forno. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Já tá bem quente esse meu forno. Eu vou colocar a assadeira nele. Agora, ó, eu vou manter a temperatura, 180 graus aqui. O meu aquecedor superior e inferior já tá ligado, né? Aqui é essa opção aqui. E eu vou colocar aqui, gente, minutos, tá? Quando eu faço um cookie grande desse jeito, normalmente eu deixo 18 ou 20 minutos, porque esse cookie tem 130 gramas mais ou menos, né? Então eu deixo esse tempo. Esse eu vou colocar menos tempo porque o meio dele não tem massa, o meio dele é recheio. O recheio não precisa cozinhar, ele precisa só cozinhar em volta, tá bem? Então por isso eu vou colocar 15 minutos, mesmo sendo um cookie tão grande. Qual o tamanho para comercializar um cookie, seja sem recheio ou com recheio? Bom, não existe uma regra que você tem que ter um tamanho específico para você poder vender seu cookie, tá? Não existe essa regra. As pessoas vendem cookies desde cookies de 15 gramas, 30 gramas, até cookies de 120 e 130 gramas, tá? Então tem uma variedade bem grande. O que eu recomendo para minhas alunas é que elas vendam cookies de um tamanho médio. O que seria um tamanho médio? Seria mais ou menos entre 50 e 70 gramas, tá? Esse é um tamanho muito bom para você vender, porque o cookie não vai parecer pequeno aos olhos do cliente, né? O cookie não vai parecer pequeno, vai ser grandinho, ele vai conseguir comer e ele vai conseguir comer o cookie inteiro. Quando você faz um cookie muito grande, às vezes as pessoas não conseguem comer ele inteiro. Então ela compra e divide com outra pessoa, mas se o cookie é menor, então ela compra 2 cookies e come 2 cookies. Ao invés de pegar um cookie só, ou sobrar o cookie, ou às vezes se ela tá sozinha, às vezes ela evita comprar o cookie porque é muito grande, ela não vai conseguir comer, tá? Então tem essas coisas de você pegar um cookie muito grande. Fazer o cookie muito pequeno é bom se você fizer vários cookies e colocar em uma embalagem, vender vários cookies de uma vez, porque senão para os olhos do cliente parece que é muito caro pelo tamanho, tá? Então esse tamanho médio entre 50 e 70 gramas é um tamanho muito bom para você vender tanto o cookie sem recheio ou com recheio, tá? Qual sabor de cookies você fez? É banoffee, não sei se é assim que fala, banoffee, não sei qual é a pronúncia correta. É banana, eu fiz uma massa tradicional sabor baunilha e recheei com banana e esse chocolate aqui da Calebu, sabor caramelo. Esse foi o meu recheio. Deixa eu ver se tinha mais pergunta aqui em cima. Então era isso. Tá? Todo sábado eu faço uma receita diferente com vocês e no domingo aqui eu venho e faço essa receita com vocês. Eu já coloquei uma caixinha de perguntas para vocês darem sugestões de sabores para mim fazer no próximo sábado, tá? Então quem ainda não deu nenhuma sugestão e quiser que eu faça uma receita especial no próximo sábado, vocês podem colocar lá. Eu vou escolher um dos sabores que vocês colocaram lá, tá? Eu normalmente pego o sabor que foi mais pedido. Mas às vezes pedem café, e eu já fiz café, acho que mês passado, ou mês retrasado, se eu não me engano. Então faz pouco tempo que eu fiz o de café, eu não vou fazer o de café hoje, então já. Então, talvez se o café for muito pedido, eu ainda não vou fazer, tá? Eu vou deixar mais pra frente. Então é assim que eu vou escolhendo os sabores. Obrigada, você é muito atenciosa e simpática. Obrigada. Eu que agradeço. E o processo agora, gente, é bem simples. O cookie tá aqui dentro no forno assando, tá? Ele vai ficar aqui assando até dar o tempo. Quando der o tempo, vai fazer o barulhinho aqui do forno elétrico. O legal do forno elétrico é que ele faz esse barulho quando dá o tempo, né? Ele desliga e faz o barulho. No forno a gás não tem isso, né? No forno a gás, vocês podem colocar uns cronômetros, às vezes no celular, para fazer um barulhinho e não deixar queimar ou ficar ali olhando, né? Que é um pouco cansativo. Aí no forno elétrico eu gosto que faz o barulhinho. Aí assim que estiver pronto eu vou tirar da assadeira e vou colocar aqui na grade de resfriamento os meus cookies, tá? É importante que vocês coloquem os cookies na grade de resfriamento,
Por quê? A massa do cookie, gente, a gente não tira o cookie do forno na hora que você olhar lá dentro e pensar, esse cookie tá bom. A gente tira antes. Por quê? A massa ela continua cozinhando, o processo dela de assar, fora do forno, porque ela ainda vai estar quente. Enquanto a massa estiver quente, ela ainda vai estar cozinhando. Então a gente tira do forno um pouco antes dela estar perfeita para comer, tá? Porque assim ela fica na grade de resfriamento terminando de assar, então ela chega no ponto correto e ela se resfria da forma correta também. Como tem esse espaço aqui embaixo por causa dessas gradinhas, tá vendo? Tem um pezinho aqui, é um pouquinho alto. Passa ar tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Então o cookie se resfria uniformemente ele inteiro. Então quando você for comer o cookie, ele vai ser tão crocante por baixo quanto por cima. Quando você deixa o seu cookie esfriando na assadeira, em cima ele vai ficar mais crocante, embaixo ele fica meio mole, tá? Então por isso é importante vocês usarem gradinha de resfriamento. Mônica, não tem gradinha de resfriamento. Qualquer coisa que for uma gradinha que você puder colocar o seu cookie, você coloca, tá? Não precisa necessariamente ser uma grade de resfriamento assim como essa que eu tenho. Essa aqui é vendida própria para isso, para colocar os cookies. Se você tem uma grade que coloca bolo, coloca outra coisa, você pode usar, tá? Qualquer coisa que for uma gradezinha, não precisa ser quadradinho, pode ser redondo, pode ser umas tirinhas, o que der para colocar seu cookie em cima, para passar ventilação embaixo, vocês já podem utilizar. Forno elétrico 180 graus também. Forno elétrico 180 graus. A temperatura, gente, a temperatura para assar esses cookies é 180 graus, tá? No forno elétrico, eu coloco 180 graus, o forno chega a 180 graus. No forno a gás, você coloca 180 graus, nem sempre o forno chega a 180 graus. Então, o que você faz? Você faz um teste com massa até ver qual é o ponto certo, ou então você coloca aqueles termômetros de forno. Aí você coloca o termômetro dentro do seu forno a gás e espera chegar a 180 graus, tá? Forno a gás é muito comum ser desregulado, mesmo que o seu forno seja novo. Daqui 6 meses a temperatura dele vai ser totalmente diferente dentro dele, tá? E é importante que a temperatura esteja correta pra gente conseguir assar os cookies do jeito certo, sem estourar, sem vazar recheio, sem quebrar, sem rachar, sem queimar, tá? Então por isso que é muito importante saber realmente a temperatura. Quando alguém começa a trabalhar com cookies para vender cookies, normalmente investem em um forno elétrico para evitar perder massa, para evitar fazer alguma coisa errada, devido ao forno mesmo, porque o forno a gás ele é um pouco complicado. E tem uma coisa também, quando tem bastante gás dentro do botijão do gás, o seu forno a gás vai aquecer em uma temperatura. Quando tem pouco gás, ele aquece em outra temperatura. Então, mesmo o seu forno sendo super novinho, você acabou de comprar, dependendo do quanto de gás tem no seu botijão, vai influenciar a temperatura interna do seu forno, tá? Então, a temperatura correta para assar os cookies é 180 graus. No forno elétrico, você vai colocar 180 graus, vai chegar nessa temperatura. No forno a gás, você vai fazer algum teste antes ou comprar esses termômetros de forno, tá? Para ter certeza que chegou nessa temperatura de 180 graus. Por exemplo, o meu forno a gás que eu tenho aqui na minha casa, eu deixo a 270 graus para ele chegar a 180 graus, para vocês verem como é uma diferença bem grande, tá? E o meu forno é novinho, faz pouco tempo que eu comprei o meu forno. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só ir perguntando, tá, gente? Sobre qualquer coisa vocês podem perguntar para mim, eu tô aqui para isso. Alguém ontem falou para mim contar um pouco sobre mim na live. Eu não lembro quem foi. Se quem foi estiver na live, me dá um oi. Para mim não contar sem a pessoa estar aqui, sabe? Bom, enfim, eu comecei a fazer cookies, gente, eu vou falar um pouco sobre a minha história. Ah, ela já tá online. Então eu vou contar um pouco pra vocês a minha história. Qualquer dúvida vocês podem ir perguntando também, tá? Sobre mim, sobre os cookies, sobre vender cookies, qualquer coisa pode ir perguntando pra mim, tá? Eu comecei a fazer cookies quando eu estava na faculdade. Eu não fiz faculdade de gastronomia ou algo na área, eu fiz faculdade de agroecologia. Eu estava cursando agroecologia. E eu fazia cookies enquanto eu morava na República, né? Eu morava numa República e estudava na UFSCar. E eu comecei a fazer os cookies porque eu gosto de fazer comida, eu gosto muito de qualquer coisa assim na área de confeitaria, na área de panificação, eu gosto de fazer e gosto de comer.
Principalmente quando eu me sinto, como posso falar, um pouco depressiva, um pouco triste, ou quando eu estou muito estressada. Eu acho muito terapêutico poder ficar na cozinha, cozinhando, ficar limpando, fazer as coisas, fazer comida, provando sabores diferentes. Eu gosto muito. Então eu comecei a fazer cookies assim. Eu fazia na República porque quando eu não estava muito bem, ou quando eu queria comer uma coisa diferente, eu pegava e fazia os cookies. E as pessoas na República, elas acharam muito incrível, assim, eu fazer cookies. Toda vez que eu fazia cookies, todo mundo ficava, ai meu Deus, ela fez cookies. Pediam pra provar, pediam pra comer, sabe? Aí eu comecei a levar pra faculdade também, e todo mundo ficava me perguntando sobre os cookies. Às vezes as pessoas mandavam mensagem pra mim, eram pessoas que eu nem conversava, que mandavam mensagem pra mim perguntando, nossa, você faz cookies? Você vende cookies? Posso comprar seus cookies? E eu ficava, nossa gente, eu só tô fazendo pra mim, né? Eu não tinha até então a intenção de trabalhar com cookies, né? Afinal, eu estava fazendo faculdade de uma área totalmente diferente. A minha intenção era trabalhar na área da faculdade mesmo. Então, eu estava estudando lá e o cookie era um hobby, era um prazer para mim poder fazer cookies, então eu sempre fazia cookies. Fazer cookies é um caminho sem volta, vicia. Exatamente. Eu comecei a fazer cookies e não parei nunca mais de fazer cookies. E eu gosto muito de fazer esses produtos, eu acredito que seja porque eu cresci na cozinha da padaria da minha avó. Quem já viu alguns vídeos meus, eu sempre comento isso. A minha avó tinha uma padaria e meu avô trabalhava nessa padaria, os meus pais, os meus tios, os meus primos, minha família toda trabalhava nessa padaria da minha avó. Minha avó abriu essa padaria tinha uns 3 anos. E essa padaria era do lado da minha casa, onde eu morava com os meus pais, né? E toda a minha família trabalhava lá, ou seja, eu ficava na padaria o tempo todo. Eu cresci naquela padaria, na cozinha da padaria. Claro que eu não ficava andando aleatoriamente na padaria, né? Porque tinha séries, eu era criança. Então, às vezes meu pai colocava um banquinho pra mim, eu sentava ali no cantinho, ficava vendo todo mundo trabalhando na cozinha, ficava provando tudo. Nossa, a gente comia de tudo que vendiam lá na padaria, tava sempre provando, sempre comendo. Então eu sempre gostei muito desse ambiente, eu sempre gostei muito desse tipo de alimento, tá? Sempre gostei de fazer, sempre gostei de ver as pessoas fazendo. Então, quando eu estava lá na faculdade, eu estava lá na República, eu fazia para mim em casa. Não só cookies, eu fazia outras comidas também, mas sempre que dava para mim fazer alguma coisa, eu fazia. Eu era a pessoa que mais cozinhava lá na minha República. As pessoas normalmente faziam miojo ou compravam comida pronta, eu não, eu gostava de ficar fazendo comida mesmo. Eu gosto muito, é gratificante para mim. E depois que eu saí da faculdade, eu saí da República também e eu fui morar com o meu companheiro, né? Até hoje eu tô com ele, faz 10 anos que a gente tá em um relacionamento. A gente foi morar junto. Quando a gente foi morar junto, foi quando eu comecei a fazer os cookies para vender. Eu até tive uma experiência de trabalhar na área que eu estava fazendo faculdade, mas como eu posso dizer, eu não fiquei tão feliz quanto eu fico feliz de fazer cookie. Tá? Não foi tão gratificante pra mim, eu não fiquei tão animada. Eu gostei muito mais de poder ficar em casa, de poder fazer os cookies em casa, de fazer as coisas no meu tempo, assim, num ambiente super gostoso, sabe? Em casa, você coloca uma música que você gosta, você trabalha do seu jeito, fazendo as coisas. Era muito mais gostoso pra mim isso do que o trabalho em si, da área da faculdade, mesmo sendo algo que eu também gosto, tá? Eu não gostava tanto, eu percebi isso um pouco tarde, talvez, não sei. Mas não era uma coisa que eu gostava tanto. Então eu comecei a fazer cookies. O meu marido começou a trabalhar na prefeitura da cidade e eu comecei a fazer cookies para vender. E eu fiquei algum tempo vendendo bastante cookies. Eu morava no centro da cidade, da minha cidade, num apartamento, né? Bem no centro. Então eu fazia os cookies, a minha intenção no começo era vender para internet. No começo eu não tinha muita noção, porque eu nunca tinha visto alguém trabalhando dessa forma. Porque apesar da minha família ter padaria, tem lanchonete, tem várias coisas na área de comida, eles têm estabelecimento físico, comercial. Então é bem diferente de você trabalhar em casa. Mesmo sendo produtos similares, né, o modo de trabalho e o modo de vender é diferente, porque ninguém simplesmente entra na minha casa pedindo, eu quero comprar alguma coisa, como é em uma padaria, né, que as pessoas passam na frente, vontade de comer um pão, né, tem uma padaria ali, e vão até o local, né. Então o modo é um pouco diferente. Eu lembro que até no começo eu vendi de diversas formas, eu ia em estabelecimentos comerciais para deixar os meus cookies para vender, eu também... eu desci para vender na rua, como era no centro da minha cidade, então era uma rua muito movimentada, então às vezes eu conseguia vender na rua também. Não gostei muito, também não recomendo muito vender dessa forma.
forma. E depois eu fui estudando marketing, porque eu queria vender mais. Eu já fazia muito bem o cookie, já era um cookie muito gostoso. Todo mundo gostava, todo mundo pedia, todo mundo queria me ver fazendo. As pessoas da minha família às vezes pedem, sabe? Ou da família do meu companheiro também, às vezes pedem, fala pra Mônica fazer uns cookies pra mim. Tem um primo do meu companheiro que toda semana ele pede cookies, sabe? Então eu já fazia um cookie muito gostoso, as pessoas já gostavam muito do meu cookie. Eu ainda estava aprendendo como é que eu ia vender sem ser o jeito que eu estava vendendo, porque eu estava, como posso falar? Acho que como a maioria das pessoas, quando começa a pensar, vou vender brigadeiro, eu vou vender cookie, eu vou vender brownie, e não sabe exatamente o que fazer, não conhece um método, não conhece uma técnica de venda e fica ali aleatório tentando vender de várias formas diferentes, vendo como as outras pessoas fazem. E eu fiquei um pouco assim no comecinho. Então eu comecei a estudar mais, eu fui atrás de muita coisa, eu fiz um monte de curso, gente, um monte mesmo, principalmente de marketing, porque eu queria entender o processo de venda, como é que funcionava. Então eu comecei a implementar isso. Depois que eu comecei a implementar o marketing no meu negócio, eu não precisei mais sair na rua para vender, eu conseguia vender só em casa, vender só por encomendas, tá? E eu comecei a ter um faturamento muito, muito grande. Eu comecei a receber bastante, eu comecei a receber muito bem, principalmente quando chegava alguma data comemorativa, que era uma Páscoa ou um Natal, e eu fazia um lançamento, né, de um produto para essas datas comemorativas, um cardápio diferente, algo diferente. Não como eu vejo as pessoas fazendo, tá? Porque o que eu vejo as pessoas fazendo, elas pegam um produto, um cookie de panetone, por exemplo, faz um cardápio com um cookie de panetone, um cookie de chocotone e coloca para vender no Instagram no final do ano. E falam que fez um lançamento, mas um lançamento não é bem assim. Essa é só uma pequena etapa, tem um monte de outras etapas, tem várias coisas que você precisa fazer para quando você chegar no lançamento você conseguir vender bastante mesmo, vender muito cookie nessa data do ano. É muito mais fácil você conseguir vender muito cookie em um lançamento do que você vender todos os meses. Só que não funciona se você fizer o tempo todo, tá? Então você seleciona as datas do mês mais interessantes para você, para sua marca, e você faz um lançamento, utilizando toda a estrutura de um lançamento, como tem que ser um lançamento, tá? E eu comecei a ganhar muito bem trabalhando com os cookies. Eu fazia 2.000, depois eu fazia 3.000, 5.000, data comemorativa, 10.000, tá? Então eu comecei a me dar muito bem nessa área de cookies, comecei a ser reconhecida, muita gente começou a vir atrás de mim, pedir, já só aqui, pedindo informações, pedindo, Mônica, me ensina a fazer, me ensina a vender, Mônica, como é que você faz? E foi assim que eu cheguei no Instagram, tá? Eu fiz o Instagram porque tanta gente pedia informações pra mim, como é que faz? E eu ficava tentando ensinar, mas é difícil quando você conversa com uma pessoa assim, na rua por alguns minutos e conseguir explicar tudo pra ela, ensinar tudo pra ela. Então eu acabei vindo pro Instagram e aqui eu comecei a compartilhar dicas, falando, você faz isso, faz desse jeito e tal. E foi vindo mais pessoas aqui pro Instagram, até que eu fiz o meu curso online. Aí a partir do momento que eu fiz o meu curso online, aí eu comecei a parar de trabalhar de vender e comecei a focar aqui no Instagram e nos cursos, porque é muito trabalho, não sei se vocês conseguem perceber, mas dá muito trabalho ter duas empresas totalmente diferentes, apesar de ambas serem cookies, né? Eu fazia cookies todos os dias e eu ficava criando conteúdo, ficava fazendo vídeo pro YouTube, que nem eu tô fazendo 2 vídeos por semana pro YouTube, é muito tempo. Então eu decidi focar só aqui, até porque eu gostei muito, porque além de poder fazer o cookie, que é algo que eu amo, poder ensinar outras pessoas a fazerem algo que eu amo e ver as pessoas felizes, porque eu sempre recebo mensagem das pessoas super felizes, agradecidas, nossa, é muito bom. Então eu decidi que eu ia trabalhar dessa forma agora, que eu ia fazer os cursos, que eu ia ensinar as pessoas a fazerem o que eu fiz, que foi muito bom pra mim, que deu muito certo pra mim, tá bem? E aqui deu tempo, eu vou abrir o forno, tirar os cookies daqui. Olha aqui, gente. Tá bem quente. E agora o processo é bem simples. A gente já tirou o cookie aqui do forno, a gente vai tirar ele da assadeira e colocar aqui na grade de resfriamento, tá? Eu vou usar essa espátula, eu sempre utilizo ela é muito boa, muito boa. Ela é uma espátula própria para cookies, para você realmente tirar o cookie da assadeira e colocar na grade de resfriamento. Se você não tem essa espátula, qualquer outro tipo de espátula que você tiver, você pode utilizar, tá? Tirem com cuidado
porque o cookie tá quente. Se ele tá quente, significa que ele tá bem molinho. Ele pode quebrar, principalmente cookie recheado, que nem esse nosso. Tá? Então vocês vão tirando com cuidado eles da assadeira e colocando na grade de resfriamento. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o tamanho desse cookie aqui. Olha que lindo. Olha a gordicinha dele. E é cheio de recheio. Eu vou abrir um pra vocês daqui a pouquinho. Boa tarde, Mônica. Qual a validade dos cookies? Vai depender do recheio? Depende sim um pouco do recheio. Mas normalmente é 5 dias. Eu sempre coloco 5 dias nas embalagens, tá? Quando eu vou vender cookie, eu coloco 5 dias. Às vezes dura muito mais, tá? Às vezes dura até 2 semanas. Mas para não ter risco, com certeza 5 dias vai estar bom o seu cookie, tá? Então sempre coloca 5 dias para garantir. Porque aí se o cliente comeu depois dos 5 dias, é porque ele quis comer um cookie vencido. É diferente de você não ter informado, tá? Então sempre coloque 5 dias quando você for informar o seu cliente sobre o tempo de validade do seu cookie. Isso no cookie já assado. A massa de cookies na geladeira, ela pode ficar até 7 dias, uma semana. E a massa de cookies no congelador, o cookie congelado, fica até 90 dias, tá? Deixa eu pegar aqui. Ai, tá quente essa assadeira. Queimar minha mão. Vou colocar ela aqui. E os cookies estão aqui na grade de resfriamento, tá? E eu vou deixar eles aqui até esfriarem. E eu já tinha assado alguns antes aqui, ó. E eu coloquei, gente, isso aqui é açúcar de confeiteiro, tá? Eu coloquei um pouquinho sobre eles, achei que ficou muito bonitinho. E eu vou abrir um deles aqui com vocês. Deixa eu pegar um prato, porque eu acho que vai fazer sujeirinha. Eu vou abrir aqui, eu vou cortar o cookie. Olha que lindo! Olha esse recheio aqui, gente. Olha, é a banana e o caramelo. Que gostoso. Olha como ficou bem estruturado esse cookie. Aqui, olha. Conseguem ver? Olha que lindo. Ele ficou uma casquinha bem bonita. Nossa, muito bonito, não, gente? Muito lindo. Olha, para tirar as fotos. Fica muito bonito. Se você abrir um cookie, uma dica para vocês quando vocês forem fazer vídeo. Se vocês abrirem um cookie quente, o recheio sempre escorre. Aqui, ó, esse daqui que acabou. Nossa, tá muito quente. Ó, esse daqui que acabou de sair do forno. Ó, aqui o chocolate, a banana ficou desse lado. Tá vendo? Tá bem molinho. Quando vocês forem fazer vídeo para divulgar o cookie de vocês tiram foto abrindo ele quente. Porque o recheio vai ficar bem brilhante, vai ficar bem bonito. Vai escorrer, vai ficar muito atraente pro cliente, tá? Os olhos do cliente vai ficar muito atraente. Vai parecer mais saboroso os cookies. E é isso, gente. Vocês vão deixar na grade de resfriamento aqui até esfriar esse cookie. Então vocês já podem embalar ou comer. Ou comer quente também. Mas tome cuidado para não comer quente, tá? Como eu disse, o cookie termina de assar fora do forno. Então se você comer ele quente, no meio dele ele pode estar um pouco cru. Principalmente o cookie sem recheio, tá? Aí se vocês quiserem ter essa opção que eu fiz aqui, né? Que eu polvilhei o açúcar de confeiteiro em cima. Eu achei que ficou muito bonitinho dessa forma. Mesmo esse com fruta. Sim, mesmo esse com fruta. Se você fizer tudo certinho, sabe? Usando luva, usando a touca, tudo que você usar estiver bem limpinho, você fizer da forma correta. O recheio, lembra que eu congelei tudo certinho. 5 dias, tá? Então é isso, gente. Agora eu vou comer esses cookies. Nossa, esse recheio é muito bom. Por quanto tempo? Uns 3 anos. Por uns 3 anos, mais ou menos.
E aqui no Instagram, é 1 ano que eu tô aqui no Instagram. E eu comecei no YouTube faz pouco tempo também, né? Que agora eu tô fazendo vídeo, faz uns 2 meses que eu comecei no YouTube. Obrigada. Tem gente que fala que foi muito rápido. Eu acho que eu tive muita oportunidade na minha vida inteira de conhecer todo o que é área de confeitaria, de comida. Como eu cresci na cozinha da minha avó, depois meu pai abriu uma lanchonete, teve uma época que meu pai teve outra padaria também. Então eu cresci assim, vendo eles fazendo gestão de estoque, toda a sequência da produção, porque não é só fazer o produto, né? Mas você organizar, pegar os ingredientes, ver a receita, fazer todas as etapas, respeitar cada uma das etapas, armazenar os produtos, armazenar os ingredientes, fazer toda a gestão de uma empresa, né? Fluxo de caixa, fechar a empresa, pagamento de funcionário, todo esse monte de coisa. Eu vivia isso no meu dia a dia. Meu pai me dava aula dessas coisas enquanto eu estava lá na lanchonete, quando eu estava na padaria. Ele falava, ó, é desse jeito que faz. Tinha muita coisa que ele mandava eu fazer até. Teve muito fechamento de caixa que era eu que fazia, muito fechamento, lançamento de nota, pagamento, preencher o lerite lá dos funcionários. Era coisa que eu fazia isso desde pequena. Eu tive contato totalmente direto, assim, com vários estabelecimentos, e eu fazia isso. Meu pai me colocava para fazer, para me ensinar. Eu acho que a intenção dele sempre foi me ensinar, mesmo que na época eu nem imaginava que eu ia trabalhar com isso na minha vida. Então, quando eu comecei a fazer os cookies, a única parte que era diferente, né, que eu não tinha aprendido com a minha família, era vender pela internet, vender por encomenda na internet, né, porque a minha família tem estabelecimentos comerciais. Mas no restante de gerenciar uma empresa, de como fazer a confecção dos produtos, isso eu já tive todo dia assim na minha vida, sabe? Mônica, daria para colocar chantilly em cima do cookie? Porque teria que guardar em geladeira, né? Dá pra você colocar sim. Se você for vender, então você coloca o chantilly assim que você for entregar pro cliente, tá? Por causa desse negócio. O que ela tá falando aqui, gente, é que quando você coloca o cookie na geladeira, quando você guarda o cookie na geladeira, ele fica duro. Ele não fica duro assim, de não dar pra comer, que vira um tijolo, tá? Mas ele fica bem mais duro, muito duro, tá? Porque a gente usa manteiga, e a manteiga deixa os alimentos, bolo também, se você fizer um bolo e colocar na geladeira, ele vai ficar bem mais duro, bem mais firme, se você guardar na geladeira. E ela queria colocar chantilly sobre os cookies. Então você guarda os cookies fora da geladeira, tá? Quando você for entregar para o cliente esse cookie com chantilly, você coloca o chantilly na hora, você coloca o chantilly pouco antes para entregar para o cliente, tá? Para o seu cookie não começar a ficar com a massa dura. Tem várias cafeterias nos Estados Unidos que eles vendem, né, café e cookies. E eles fazem dessa forma, eles até colocam chantilly, colocam outras coberturas sobre os cookies. Então eles fazem muitos cookies e deixam armazenados. Conforme os clientes vão pedindo, eles pegam um cookie e muda só o que vai por cima. Às vezes é a mesma massa tradicional e só vão mudando essa cobertura que elas vão colocando por cima. Aí tem vários tipos de cobertura que você pode colocar. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda mensagem, tá? Eu vou encerrar a live aqui com vocês. Muito obrigada pela participação de vocês, tá? Qualquer dúvida, mesmo qualquer dificuldade, quiser saber mais sobre mim, quiser saber mais sobre cookies, sobre qualquer coisa, é só entrar em contato comigo, tá? Manda mensagem, não precisa ter medo. Eu gosto de receber mensagens de vocês. Algumas pessoas ficam com receio de mandar mensagem pra mim. Não tem problema nenhum, pode mandar um monte de mensagem, pode mandar áudio, pode mandar o que vocês quiserem, mandar foto. Eu gosto muito de ter esse contato com vocês, tá? Eu gosto muito mesmo de passar meu conhecimento para vocês, de ver vocês fazendo, aplicando, vendo, colocando em prática uma receita que eu criei, né? Uma receita que eu fiz, tá? Então qualquer dúvida, qualquer coisa, você entra em contato comigo. Beijo, gente! Obrigada!